O tópico que eu escolhi foi construindo curvas e superfícies por pontos especificados. Bem, nessa sessão eu vou explorar uma técnica que utiliza determinantes para construir elementos geométricos no plano e no espaço tridimensional. Com essa abordagem, a gente consegue desenhar retas, círculos e seções cônicas, bem como planos e esferas no espaço tridimensional. Tudo isso com base em pontos específicos. Começando pela reta. A equação geral dela é algo bastante estudado na geometria analítica. Essa equação ela procura representar de forma algébrica o comportamento da reta no plano cartesiano. Um ponto importante para entender isso é o teorema que afirma que um sistema linear homogêneo com o mesmo número de equações incógnitas tem uma solução não trivial se e somente se o determinante da matriz de coeficientes for zero. Esse teorema ele é a base para a construção de equações de retas e outras figuras geométricas. Agora, a equação de uma reta com um exemplo, onde a gente tem que encontrar a equação da reta que passa pelos dois pontos 2, 1 e 3, 7. O primeiro passo, a gente vai substituir as coordenadas dos dois pontos na equação e obter, está aparecendo na tela. Depois a gente vai encontrar o determinante e depois a expansão desse determinante em cofatores ao longo da primeira linha, como também mostrado. Agora, indo para os círculos. Suponhamos que a gente tem três pontos distintos não colineares no plano. A gente sabe pela geometria analítica que sempre existe um único círculo que passa por esses três pontos. Se a gente substituir as coordenadas desses pontos na equação do círculo, como está sendo mostrado na tela, a gente consegue determinar a equação exata do círculo que passa por eles. Agora a equação do círculo vira determinante. As equações geradas elas formam um sistema linear homogêneo. Como a gente sabe pelo teorema anterior, esse sistema ele vai ter uma solução não trivial se o determinante da matriz dos coeficientes for zero. Assim, a gente consegue expressar a equação do círculo em termos de determinantes, como é mostrado na tela. Agora, um exemplo. A gente vai encontrar a equação do círculo que passa pelos três pontos 1, 7, 6, 2 e 4, 6. A gente vai primeiro substituir as coordenadas na equação, como é mostrado na tela. Depois, a gente vai reduzir a equação para encontrar o centro e o raio do círculo, como é mostrado. No fim, a gente determina que o círculo tem centro em 1, 2 e raio a 5. Construção de uma cônica arbitrária. Agora a gente vai ampliar o nosso estudo para seções cônicas. A equação geral de uma cônica no plano contém 6 coeficientes, mas a gente pode reduzir para 5 desde que a gente divida por um coeficiente diferente de zero. Assim, basta conhecer 5 pontos distintos para determinar a equação de uma cônica. Um exemplo interessante da aplicação das cônicas acontece na astronomia. Para determinar a órbita de um asteroide, um astrônomo ele precisa registrar 5 posições do corpo celeste em tempos distintos. Os tempos eles estão aparecendo na tela, senão vai ficar muito extenso narrar todos eles. Daí primeiro a gente vai substituir os pontos na equação da cônica, depois a gente vai expandir o determinante em cofatores para obter a equação da órbita, como é mostrado. Aqui a gente tem a ilustração precisa da órbita do asteroide, destacando os 5 pontos que foram observados. Esse método ele permite prever a trajetória do corpo celeste com precisão e é amplamente utilizado na astronomia. Um plano por 3 pontos. Agora entrando no espaço tridimensional, a gente sabe que, dados 3 pontos não colineares, a gente pode determinar um único plano que passa por eles. Essa equação ela pode ser representada em formato de determinante, que permite definir planos no espaço com precisão matemática, como é mostrado na tela. Exemplo de equação do plano. Dados 3 pontos, 1, 1, 0, 2, 0, menos 1 e 2, 9, 2, a gente quer encontrar a equação do plano que os contém. Primeiro a gente vai substituir as coordenadas na equação e depois a gente reduz a equação até obter a forma final. E esse processo permite determinar qualquer plano no espaço tridimensional.
Agora, indo para a construção de uma esfera, assim como a gente pode construir um plano a partir de 3 pontos, a gente pode definir uma esfera do espaço tridimensional a partir de 4 pontos não coplanares. A equação da esfera também pode ser expressa em termos de determinantes, o que facilita um pouco a definição matemática, como é mostrado na tela. Agora, exemplo. A gente vai encontrar a equação da esfera que passa pelos 4 pontos 0, 3, 2, 1, menos 1, 1, 2, 1, 0 e 5, 1, 3. A gente substitui esses pontos na equação geral da esfera, como é mostrado. Reduzimos a equação até chegar à forma padrão, como também é mostrado. Com isso, a gente consegue definir completamente a esfera no espaço tridimensional, que tem aplicações em diversas áreas, como na física e na engenharia. Concluindo, a gente viu como os determinantes são ferramentas poderosas na construção de equações para retas, círculos, cônicas, planos e esferas. Esses conceitos eles têm aplicações importantes tanto na matemática quanto em áreas como engenharia, astronomia e física, como a gente mostrou. E eu espero que o senhor tenha gostado da apresentação.